Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Rosana e vamos fazer a correção da prova, tá? Quais são as questões, prof, que a senhora vai corrigir? 28, 29, 30, 34, 36, 43, 45, 46 e 49. Não é o número da telecena, mas são as questões da nossa prova, tá bom? Nossa, porque vocês reverberam um pouquinho da gente, tá? Então vamos lá, gente. Questão 28 aqui, tá? Ela é uma questão que dá para você fazer, tá bom? Olha só. Frente a um paciente adulto, sexo masculino, submetido à craniotomia para drenagem de hematoma, comatoso, recebendo nutrição por via enteral, o enfermeiro deve estar atento a sinais e sintomas de complicações decorrentes desse tipo de alimentação. Considere as complicações potenciais da administração de dieta por sonda nasoenteral e associe o tipo de complicação a seguir à sua causa. Então, assim, a gente vê que ela é uma questão que você precisa ter a base de conteúdos, mas dentro da base de conteúdos ela não é considerada uma questão difícil. Porém, ela dá uma misturada aqui. Por quê? Você tem que marcar certinho na ordem e a partir dessa ordem você vai para outra etapa da correção que são as alternativas. Então vamos por partes, tá? Olha só. O que ele está querendo? O que a banca está querendo? Complicações potenciais da administração de dieta por sonda nasoenteral. Então é por sonda nasoenteral, é alimentação enteral, não é alimentação parenteral. Então a gente vai aqui, tá? Diarreia, antibiótico-terapia. Oclusão da sonda. Oclusão da sonda, se a gente for pensar, o que vai ocluir a sonda? Professora, não deu tempo de eu revisar, mas eu assisti a aula. Não estou conseguindo. Por que não é o deslocamento da sonda? Porque a gente vai pensar na oclusão da sonda quando a fórmula ela está como? Pode ser que esteja um pouquinho cristalizada, não passe direitinho ali. Então a gente vai para onde? Sedimentação da fórmula, tá? Então aqui é 2. Cólicas abdominais, náuseas e vômitos. Aqui, com toda a certeza, é intolerância à lactose, tá bom? Deslocamento da sonda. Opa! Aspiração pulmonar. Deslocamento da sonda. Então, é uma questão que você tem que fazer com calma, olhar para a questão e ir resolvendo uma por uma. Agora aqui, eu já fiz essa questão, já li, mas assim, agora dá um sustinho. Então, vamos lá. Qual é a ordem? 4, 2, 3, 1. Prof, tô na dúvida, tô insegura. Então, vamos ver de novo. Agora a gente começou de cima para baixo, a gente vai de baixo para cima, tá? Deslocamento da sonda. 4. Causa aspiração pulmonar? Sim, sim, sim. Porque a sonda tem que estar onde? No estômago. Então, se ela deslocou, geralmente é para onde? Pulmão. Então, ok. Tem mais uma outra complicação aqui que a gente chama de pneumonia por aspiração. Então, essa aqui está certíssima. Sedimentação da fórmula causa oclusão da sonda? Sim. Então, tá certa também. Intolerância à lactose causa cólicas abdominais, náuseas e vômitos? Sim, então ok. Antibiótico-terapia causa diarreia com toda certeza, tá? Todo mundo aqui já passou por isso, ok? Então, certinho. Agora eu tenho certeza, tá? Isso aqui é uma conversa que você faz com você mesmo na hora de fazer a prova. Quem faz prova sabe como é. Então vamos lá. 4, 2, 3, 1. Fixei isso, vou para onde? Para o gabarito. Tendo em vista o conteúdo apresentado na publicação intitulada Fundamentos da Enfermagem, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Qual é a sequência correta? 4, 2, 3, 1. 4, 2,
3, 1. Então, aqui, letra B, gabarito, letra B. Beleza? Beleza. Então, simbora. Ai, graças a Deus que eu marquei certo, né? Tô brincando, gente, bora. Vamos lá. E aqui a prof colocou uma tabelinha, tá? Justificando, tá? A complicação da diarreia, tá? A causa associada para ocorrer a diarreia é a antibiótico-terapia, tá? Por quê? Porque os antibióticos, eles alteram, tá? A microbiota intestinal e isso vai causar diarreia, tá? A microbiota intestinal, a gente tem a fase, anatomicamente falando, a gente tem o tecido mais externo, o tecido intermediário, que ele tem a musculatura, até porque o intestino ele faz o quê? A peristalse, tá? E o tecido mais interno, tá? Nesse tecido mais interno, dependendo do local, por exemplo, no tecido de intestino, a gente tem um intestino grosso, né? No intestino grosso, as células, elas não estão assim, ó, evaginadas, elas estão invaginadas. Mesmo assim, tem a camada mucosa, ali que ficam nessa camada, tá? Lá tem uma camada de células caliciformes que vão secretar água, muco também, tá? E aí a gente tem o outro, tá? O outro intestino, que é o delgado. No intestino delgado, as células, elas já estão como? Evaginadas, elas estão para fora e umas estão para dentro, que é do intestino grosso, invaginada e evaginada, tá bom? E aí, o que acontece? Quando ela tá para fora, tá? Aqui é mais absorção, tá? E aí, independentemente de acontecer no intestino como um todo, tá? Vai ocasionar essa alteração na microbiota, tá bom? Então, aquela parte, aquele muco lá, ele vai estar todo instável, tá? E aí isso vai causar o quê? Diarreia, tá bom? A sedimentação da fórmula, ela ocorre à oclusão da sonda, tá? Isso se justifica por conta das fórmulas mal diluídas, como eu falei anteriormente, ou que elas vão se sedimentar, elas vão causar essa obstrução da sonda. Acontece também a cristalização, quando a gente não dilui bem, ou quando você pode até diluir bem, mas não administrar no horário adequado, deixar lá a fórmula do paciente mofando ali, virar Power Ranger, né, na hora de mofar, pior que vocês nem são da época do Power Ranger, né, gente? Mas assim, vocês vão entender se vocês jogarem no Google que é Power Ranger, tá? E aí, o que acontece? Fica lá. Isso é uma brincadeira interna que a gente tem quando a gente tira plantão, que aí chega assim, nossa, olha, hoje tá difícil, mas não, tá, gente? Independentemente de estar difícil ou não estar, para as pessoas que estão lá trabalhando, a gente tem que entender que o paciente ele vai precisar tomar a nutrição, a água, independentemente, tá? De como você está, o serviço tem que ir, tá? Então não pode, tá bom? Essa é uma brincadeirinha interna, quem tira plantão sabe. E aí, gente, agora a gente vai para as causas associadas da complicação, tá? Que são as cólicas abdominais, náuseas e vômitos, a intolerância à lactose. Eu tenho, tá? E eu sinto tudo isso. É chato, né? Então, gente, ela se justifica por conta dos componentes da dieta que podem causar uma distensão e um desconforto gastrointestinal. Então, a gente precisa perguntar para o paciente se ele tem intolerância à lactose, e às vezes ele tem ao glúten e à lactose, se ele for celíaco, tá? Então, a gente tem que estar perguntando para o paciente sempre. Às vezes nem ele sabe, às vezes a gente só vai descobrir, ele só vai descobrir junto com a equipe, tá bom? E aí, a causa associada à aspiração pulmonar é o deslocamento da sonda. Por quê? Quando a sonda se desloca para o estômago, esôfago, ocorre esse risco de refluxo. De refluxo da aspiração, que pode ir para onde? Para o pulmão, tá bom? Acontece muito também, gente, principalmente quem aqui é da área do trauma sabe. Às vezes a gente faz, quando não tem trauma de cabeça e tal, né, a gente administra essa sonda aí e o paciente faz tanta força, tanta contração,
para querer vomitar, porque sente um desconforto ali, e aí a sonda, ela acaba indo pro pulmão mesmo, tá? Isso é real. Pode acontecer mesmo da sonda migrar. Não porque você colocou e foi para lá. Pode acontecer também de você colocar errado, por isso que tem os testes, tá? Mas acontece de você colocar, fazer o raio-x e ir para o lugar certo, e em menos de 1 hora o paciente tossir, ou tossir não, ficar fazendo muito esforço assim por conta do incômodo, por quê? Porque ele quer tirar a sonda, tá? Ou mesmo ele puxar, não consegue tirar tudo, e aí ela vai pro pulmão, tá bom? Então é isso, gente, espero que tenha ficado claro, tá? Agora nós vamos para essas questões aqui, a 29 e a 30. Essa aqui, gente, é uma questão de CME, processamento de produtos da saúde. E aí eles utilizaram, conforme, né, eu tinha dado a orientação na super live que eu gravei para vocês, sobre, mas o que acontece? Independentemente da atualização, dava para responder por um senso lógico. Por quê? A gente não utiliza soluções cloradas, tá? Para esse tipo de serviço, tá bom? Então eu vou ler aqui a questão para nós resolvermos juntos. Olha só. A videocirurgia, ela é um método cirúrgico minimamente invasivo que, por meio de um conjunto de equipamentos e instrumentos, permite a visualização direta de cavidades corporais com imagem de alta qualidade e resolução. Parte de equipamentos e instrumentos, tais como pinças e trocânteres, devem estar esterilizados, uma vez que serão manuseados pelo cirurgião no campo operatório e utilizados para produzir a abertura e exposição mínima da cavidade em que o procedimento é realizado. Considerados como materiais críticos, os instrumentos devem ser processados no Centro de Material e Esterilização, CME. Ai, fiquei cansada. Vamos lá. Considerando o exposto, avalie as seguintes asserções e a relação proposta entre elas, tá? 1. Ao serem reprocessados, os instrumentais, o enfermeiro responsável deve assegurar que, na etapa de pré-umectação, pinças e trocânteres, com presença de matéria orgânica ressecada, sejam desmontados e imersos em recipiente adequado, contendo solução clorada, na concentração de 200 por 10 minutos. Vamos segurar um pouquinho aqui? Bora lá. É uma questão grande, então a gente vai por partes, tá? O enfermeiro responsável deverá assegurar que, na etapa de pré-umectação, as pinças, tá certo. As pinças e trocânteres com presença de matéria orgânica ressecada sejam desmontados e imersos em recipiente adequado, ok, contendo solução clorada. Ok, aqui tá o erro, tá? Que a gente não utiliza solução clorada. Primeiro, quando você desmonta lá, quando você está instrumentando, né, auxiliando o cirurgião na instrumentação cirúrgica, você tem que entender que tem as etapas, né, da instrumentação, e quando você está utilizando esses materiais, você tem que desmontar e colocar eles submergidos em água potável. Tá? Pode colocar numa cubarrinzinha, tá? Onde ele tá lá. Porém, tá? Não pode submergir por muito tempo, não pode ultrapassar esses minutos, né? Na pré-umectação ou pré-lavagem, dependendo da bibliografia, tá? E aí, na bibliografia antiga, eles falam sobre água purificada, tá bom? E na nova, fala sobre água potável. Porém, tá? Isso não impede de você saber que você não vai utilizar solução clorada, porque a solução clorada, ela vai danificar os instrumentais. Então, essa aqui já tá errada, tá bom? Agora, nós vamos para a próxima. O ressecamento dificulta a remoção da matéria orgânica nos canais internos e nas reentrâncias do instrumental e pode favorecer o desenvolvimento de biofilmes. Isso aqui tá certíssimo,
tá? Certíssimo. Isso aqui é o básico da formação do biofilme, tá bom? Então, vamos lá. Então, uma tá errada, a um tá errada e a outra tá certa. Prof, mas e se tivesse colocado lá a água certinha, ela estaria certa? Sim. Então, ia ser, se tivesse certa, essa aqui ia ser uma justificativa desta, tá? Então, presta atenção. Ai, eu tô com... Ok. Então, o que acontece, tá, gente? Mas não está desse jeito. Então, essa tá errada e a outra tá certa. Beleza. Esta, número 1, tá errada e essa tá certa. Deu, gente? Então, vamos lá. Então, 1 errada. Então, essa aqui já tá. Sai. Sai também. Ok. Ok. Errada. Errada. Não. Então, o nosso gabarito é a letra C, tá bom? Vamos lá para a questão 30 agora, tá? No período perioperatório, as intervenções de enfermagem em pacientes submetidos à profilaxia mecânica de trombose venosa profunda compreendem, entre outras ações. Eles cobraram aqui a questão do índice tornozelo braquial de novo, só que eles cobraram de uma maneira diferente, tá? Letra A, tá? Ao substituir as botas de compressão pneumática intermitente pelas meias de compressão graduada num período pós-operatório imediato para estimular e facilitar a deambulação precoce. Não, tá errada. Por quê? Porque ambos os métodos, eles são complementares. Eu não posso substituir um pelo outro. Eles são complementares, tá bom? Então, a A, ela tá errada, tá? Vamos agora para a letra B? Ao avaliar o índice de pressão tornozelo-braquial, tá? Pois a obtenção de valores de ITB menores que 0,8 contraindica o uso de meias de compressão graduada. A B é o nosso gabarito? Sim, 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 a B é o nosso gabarito, tá? Copiado e colado. Vocês acharam a prova um pouquinho mais tranquila? Quem fez a do ano passado achou essa prova mais tranquila do que a do ano passado? Eu achei. Eu achei essa prova muito mais tranquila do que a do ano passado, só que a prova deste ano, ela veio com umas pegadinhas, tá? E a gente vai trabalhar uma delas, tá bom? Letra C. Desligar o dispositivo de compressão pneumática intermitente por 10 minutos a cada 2 horas durante todo o transoperatório? Não. Qual o sentido, gente? Qual o sentido? Tá errado, tá? Não é preconizado, tá bom? O ideal é que a gente tenha esse uso contínuo. Deixa eu passar aqui esse slide. Beleza? Durante todo o período, tá? Então, aqui tá errado. Posicionar reforços das coxas para as meias de compressão graduada sobre a face posterior da coxa no momento da sua instalação, tá? Para evitar o desconforto para o paciente. Gente, tá errada a ordem, tá bom? Tá errada a ordem, porque é na face anterior, tá bom? E tem mais um outro erro aqui que eu marquei. Deixa eu ver. Não, é isso aqui, tá? Vamos lá. Letra E. A letra E a gente não pode rolar. Porque, gente, quando a gente rola, a gente tá colocando uma pressão desproporcional. Não pode, tá? Então, não pode ter esse cruzamento excessivo da meia, tá bom? Porque pode danificar também a própria compressão e a elasticidade dela, tá? Então, essa aqui tá errada, tá bom? Vamos lá. Banca cobrou ano retrasado, cobrou ano passado, cobrou esse ano de novo. Então, eles gostam dessa parte aqui, tá? Pode cobrar ano que vem? Com toda certeza. Só que se cobrarem ano que vem, vai ser mais voltado para
Você pode, se você for ler a bibliografia, tem lá alguns cuidados que você faz com o paciente. Ela pode puxar também para a área da saúde da família e comunidade, que você conversa com o paciente, que você ensina o paciente a colocar essa meia, tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente for estudar. Quando vocês forem estudar clínica médica ou clínica cirúrgica, a gente precisa estar atento para a bibliografia e também para uma rotina esquematizada. Como é essa rotina esquematizada, prof? O método de estudo de rotina esquematizada, ele é um método que você precisa realizar para você fazer as suas revisões ativas. Funciona muito, tá? Como é que funciona isso? Eu entendi na minha cabeça, mas deu certo. Quando você vai estudar clínica médica, por exemplo, nesse caso, você vai pegar o estudo que você fez, então você já sabe o conceito, já sabe quais são as principais complicações, você já sabe tudo. Aí você vai fazer uma rotina. Como é essa rotina de revisão? O conceito você já sabe, aí você vai para onde? Para outras áreas, um resumo estendido. Como seria esse resumo estendido? Por exemplo, você vai atender esse paciente na área da saúde da família e você tem que fazer os cuidados para ele. Aí você vai pegar a bibliografia e cruzar, como se fosse uma consulta, entendeu? Então você não vai esquecer, porque você vai criar essa rotina e você vai começar a estudar com casos clínicos, tá? Você pode também utilizar inteligência artificial para criar um caso clínico, ou você mesmo pode criar um caso clínico, tá? E ir estudando a partir disso. Também é bom você fazer esse cruzamento para resolver as questões. Então você faz o seu roteiro, a sua rotina e vai resolvendo questões com o seu roteiro. Tá? Porque assim, acabei de estudar, vou fazer questão. Aí você erra um monte de questão. Você acha que você não tá entrando, mas não. Existe um processo que precisa ser respeitado. Então você pode sim utilizar esse roteiro para você ir respondendo as questões, como a gente está respondendo agora, de pouquinho, olha, essa tá errada por causa disso, disso e disso. Essa aqui tá certa por causa disso, disso e disso. Beleza? Então vamos mais. Questão 34. Aí. Questão 34, isso aqui foi da atualização, né? Ao analisar o resultado do teste de intolerância à glicose oral de 1 hora... É 1 hora mesmo, tá? A banca foi tão sacana, mas tão sacana, que ela colocou uma alternativa lá de outra bibliografia e da bibliografia que não estava atualizada, tá? Olha só. De 1 hora de uma usuária do serviço público de saúde com 50 anos de idade, olha como eles gostam de caso clínico, sem queixas, 50 anos, sem queixas, mas com sobrepeso, tá? Então o IMC dela tá elevado, né, que ela tá no sobrepeso, mas com sobrepeso. O enfermeiro constatou o seguinte resultado. Teste de tolerância à glicose oral de 150. Frente a essa situação, de acordo com a diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes atual, o enfermeiro deve considerar que o resultado obtido é... Vamos para mais. Olha só. Li a minha prova, fiz essa marcação. Então, eu sei que a minha referência é o teste de tolerância à glicose oral de 1 hora, que a paciente não tem queixas, ela tem 50 anos, tá? Mas ela tá em sobrepeso, mas ela não tem queixa nenhuma. Ela só tá com sobrepeso, tá? Então, eu já sei que o diagnóstico dela já vai ser diferente do mais grave, tá? E de diabetes. Então, vamos lá. Bora lá. Letra A. É sugestivo de diabetes mellitus de solicitar exames de glicemia de jejum e hemoglobina glicada para confirmação. Bora lá. A paciente apareceu para você aqui. Bora lá, gente, se ela fez o teste de tolerância à glicose oral, o teste de tolerância à glicose oral de 1 hora, a pessoa não pediu outros exames? Claro que sim, gente. Então não pode ser essa, tá? A gente pede combinho, ela chega lá, a gente faz a glicemia casual, depois a gente solicita de jejum, teste de tolerância à glicose. Já nesse mesmo dia ela já faz a hemoglobina glicada dela, tá bom? Então essa aqui tá errada, tá bom? É compatível com pré-diabetes e enfatizar os cuidados relacionados à alimentação saudável e atividade física regular, entre outras orientações, solicitando o retorno da usuária para avaliação em 1 ano, tá? Então tá errada, tá, gente?
é compatível com diabetes e encaminhar a usuária ao médico para a avaliação e conduta. Para ser diabetes, ela tem que me apresentar outros exames além deste aqui, tá bom? Então, bora lá. Está normal e enfatizar os cuidados relacionados à alimentação saudável e atividade física regular, entre outras orientações. Essa aqui tá mais compatível. Gente, esse aqui é o gabarito, vocês já sabem. Tá copiado e colado lá da diretriz. Porém, a gente consegue resolver isso, gente, de verdade. Letra E, não serve como parâmetro para o diagnóstico de diabetes, exatamente, não serve como parâmetro, e solicitar o teste de tolerância à glicose oral de 2 horas para investigação. A gente não solicita somente isso para a investigação, a gente solicita outros exames, como por exemplo, glicemia de jejum, a glicemia casual eu já faço lá na hora, na minha consulta de enfermagem, tá, gente? Posso fazer sim. Dependendo da equipe que trabalha com você, as suas técnicas elas já vão fazer para você, olha só, por isso que tem que ser legal com as técnicas, não só por isso, tá, gente? A gente tem que ser uma pessoa empática com todos que trabalham conosco. E, a partir disso, o que é reverberado de dentro de nós, a gente tem de volta, tá? Então, assim, gente, as técnicas já podem fazer isso para você, tá? Elas já entregam o resultado, já colocam lá no eSUS, e aí você vai fazendo seus fluxos de atendimento, tá? Então, é o quê? Ela vai fazer a glicemia casual lá na hora, depois eu vou solicitar a glicemia de jejum, teste de tolerância à glicose, vou solicitar a hemoglobina glicada, vou solicitar outros exames também que eu posso, tá? Mas aqui pro caso em questão, o gabarito é a letra D, tá? Vamos lá justificar? Essa diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes, que foi atualizada agora, em 2025, ela passou a considerar a glicemia de 1 hora, tá? Após a ingestão de 75 gramas, tá? Como um critério auxiliar para avaliação de quê? De risco metabólico. E aí tem os pontos de corte. Esses pontos de corte são esses aqui, ó. Menor que 55, tá normal. Que é a nossa paciente, que ela deu 50, né? Foi 50? 50. 50 é menor que 55, né, bebê? Então, vamos lá. Entre 55 e 208, ela vai estar pré-diabética, beleza? Maior ou igual a 209, já é diabetes, tá bom? E aí, por que que aconteceu isso? Professora, pelo amor de Deus, gente, esse comitê, ele identificou e reavaliou, tá? A aplicabilidade desse teste de tolerância à glicose oral em 1 hora para diagnóstico de pré-diabetes, diabetes mellitus e em 1 hora. Ele é mais prático do que o de 2 horas, tá? Porém, o de 2 horas aqui foi mantido, tá? De 2 horas foi mantido. Deu? Então, vamos lá. Olha só, a recomendação anterior era essa. E a recomendação atualizada é essa aqui. Eu vou atualizar a aula, tá, gente? Mas na gravação da live eu falei que vocês tinham que dar uma lida e ver direitinho onde era que tinha atualizado, tá? Para fazer essa comparação. Isso serve para a vida, tá bom, gente? Por exemplo, saiu o edital, vocês estão estudando aqui, é um curso que trabalha com pré-edital. Se você já assistiu a aula antes do edital, então porque ela não foi gravada depois do edital. Aí, o que você vai fazer quando sair o edital? Você vai manter a calma, imprimir o edital. Tem gente que gosta de trabalhar com 2 telas, né? Eu gosto de imprimir seu papel. Vou fazer tudo que eu já fiz, tudo que eu já estudei, tá? E eu vou fazer uma revisão daquilo que eu já estudei com o edital, tá bom? Pegar o edital antigo, o edital atual, o edital deste ano, por exemplo, você vai estudar para o ano que vem. Você vai pegar o edital de 2025, comparar com o de 2026 e ver o que mudou, tá? Ver o que mudou
E aí você vai pegar a sua lista que você tem, o seu controle das coisas que você já estudou, ticar e atualizar, tá bom? Pronto, não precisa... eu vou ter que ler a diretriz inteira. Não, vê o que foi que mudou. É rapidinho, gente, em menos de 1 hora você consegue ticar tudo, fazer o seu resumo estendido e ir embora fazer questões. Se a banca cobrou, eu acho que eu inclusive falei isso, se a banca cobrou a bibliografia, atualizou a bibliografia, ela vai cobrar coisas atualizadas de lá. E eu acho que eu falei isso inclusive sobre a SOBEC, que em 2023 tinha, 2023 tinha, mas eles tiraram, em 2024 tiraram, mas mantiveram o nome, então não caiu nada. Aí agora em 2025 eles atualizaram e caiu exatamente onde eu falei, tá? Não só eu, mas todos os professores que trabalham nessa área também já estavam direcionando, queria mudar, eles iam cobrar sobre isso, tá? Sobre a SOBEC toda. E a SOBEC é um livro muito grande, né, gente? Mas é isso, a gente vai trabalhar dentro dele e a gente vai fortalecer esses pontos da atualização. Mas muda muita pouca coisa, gente, como vocês viram lá. Mas dá para resolver a questão, porque a gente não utiliza a solução corada, tá? Que é na questão da SOBEC. Agora a gente vai para o choque, gente. A banca parou de cobrar conceito e dinâmica de choque, agora ela está cobrando a parte de medicações. De modo geral, gente, o que a gente tem que saber das medicações? É cálculo de medicação, não sei o que, não sei o que. Independentemente disso, que é uma fase mais de fundamentos e tal, a gente tem que saber que tipo de medicação é essa, se ela é um inotrópico, se ela é um analgésico, o que ela faz, tá? A gente tem que saber, porque quando a gente sabe, a gente consegue resolver as questões, como por exemplo aqui eu vou ler essa questão 36 para vocês. O choque cardiogênico constitui uma situação clínica de alto risco e, uma vez diagnosticado, exige o início imediato de medidas terapêuticas, o que inclui a administração de drogas vasoativas e, entre elas, o uso frequentemente de dobutamina. Como é o nome da medicação? Dobutamina, tá? Pronto, é assim que a segurança do paciente faz, tá? E aí eu já sei dessa medicação, então eu já vou para onde? Pro meu mapa mental, na minha mente, tá? Fazer o quê? Caraca, ela faz isso, 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 assim, 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 pronto. Para elaborar e implementar um plano de cuidados de enfermagem que promova a administração segura desse medicamento. O enfermeiro deve conhecer, entre outros itens, o seu mecanismo de ação e deve identificar seus principais efeitos colaterais, que são... Então, aqui eu tenho que saber o mecanismo de ação e o efeito colateral da dobutamina, não é isso? Porém, eu tenho que saber disso para realizar o quê? A implementação de um plano de ação, de cuidados. Tá bom? Percebe como a banca ela faz? Ela mistura, não mistura? Então, você tem que ter uma boa base de interpretação de texto aqui, tá? Então, vamos lá, vamos para a lógica da questão. Vamos lá, o mecanismo de ação da medicação, a letra A está errada, por quê? Porque a dobutamina, ela é um medicamento inotrópico positivo, então ela vai aumentar a força de contração, tá? Então, essa aqui já está errada. A letra B... Gente, eu tô onde? Eu tô na B ou eu tô na E? A letra B, eu vou ver aqui, tá? Vou resolver aqui. A letra B, dobutamina. A letra B tem um potente efeito inotrópico, promove aumento do débito cardíaco a partir da estimulação beta-adrenérgicas e causa como efeito colateral taquiarritmias, náuseas, vômitos, cefaleias e flebite. Vamos marcar aqui, do ladinho. C. Apresenta diferentes efeitos
Doses dependentes, em doses moderadas, estimula receptores beta, ocasionando aumento da contratilidade e frequência cardíaca. Em doses maiores, apresenta efeitos alfa, que promovem vasoconstricção e aumento da pressão arterial. Tá errado assim, tá? Vou mudar. Aperto onde? Tá. Letra D, tá? Promove vasoconstricção da musculatura lisa vascular, além de aumentar a absorção de água pelos ductos coletores renais, aumentando assim a pressão arterial. Ela é inotrópica, lisa, vascular, no coração. Não, tá errado, tá? Apresenta um potente efeito agonista alfa. Agonista alfa? Não. E beta-adrenérgicos capaz de aumentar a pressão arterial mediante o incremento do débito cardíaco na resistência vascular sistêmica. E como efeito colateral, o aumento dos níveis de lactato, redução do fluxo regional, especialmente Então, não. Então, o nosso gabarito é a letra B. É a letra B. Vamos lá para a justificativa desse gabarito? Olha só, a dobutamina. Ela age predominantemente nos receptores beta, tá? Promovendo um aumento da contratilidade miocárdica e do débito cardíaco. Quais são as complicações, os efeitos colaterais? Taquiarritmias, náuseas, vômitos, cefaleia e flebite, igualzinho como está no livro. Observação! A flebite, ela ocorre por quê, meus amores? Se você administrar a dobutamina por acesso venoso periférico, isso mesmo, em razão pela qual é preferível usar um acesso venoso central, em infusões prolongadas, ela pode ocasionar a flebite, tá bom, gente? É uma inflamaçãozinha local que acontece e que pode se tornar assistêmica, né? E é complicadíssimo, tá, gente? Mas quando você faz uma boa avaliação, você passa a sua visita, a sua rotina no paciente, você consegue identificar rapidinho, tá? Esses sinais de flebite, sinais locais, e você já muda o acesso, tá bom? E a via também. Vamos mais. Aí aqui, tá? O quadro comparativo das principais medicações vasoativas. Aí aqui a gente tem a dobutamina, a dopamina, a noradrenalina e a adrenalina. Vocês conseguem perceber que, por exemplo, tá? A banca, ela pegou o mecanismo de ações e os efeitos colaterais certos de algumas dessas medicações e colocaram lá como alternativa, mas eles queriam dar dobuta, tá? Como é que a prof indica para vocês trabalharem isso, tá, gente? Trabalhar a medicação não tem jeito, não é decorar, é aprender. Você consegue aprender mais sobre as medicações quando você trabalha com o caso clínico e a patologia. Aproveita que você está estudando clínica médica e já faz, por exemplo, clínica médica e trauma também, tá? Já vê direitinho quais são as medicações da parada, o que essa medicação faz. Vai fazendo o seu resuminho em forma de tabela, tá? Não adianta você cortar isso aqui e decorar que, assim, tem que aprender, tá? Tem coisas que a gente precisa decorar, tem coisas que a gente precisa aprender e tem coisas que a gente precisa aprender e decorar. A medicação é uma delas, tá bom? E aqui, gente, nós temos a questão 43, tá? Que vai falar sobre a estratégia de saúde da família ribeirinha, tá? E eu vou ler aqui para vocês. Porém, eu já dei uma olhadinha nela. E aí, ela tá cobrando a Política Nacional de Atenção Básica de 2017. Então, a gente tem que ter atenção para o que a gente vai estudar e dirigir o nosso estudo, tá? Vocês já entendem que a banca de vocês, ela cobra praticamente toda a bibliografia. Mas, vamos direcionar o estudo. Por exemplo, isso aí é um documento que está disponível nas redes. Como é que você vai estudar? Você vai ler ele, fazer seu fichamento e aí ir direcionando, tá? Essa é uma questão que, assim, é muito comum cair, tá, gente? Muito comum cair mesmo. Inclusive, se você for fazer questões de outras bancas sobre a PNAB de 2017, você vai lidar com esse tipo de pergunta. Então, eles sempre perguntam a composição mínima, tá?
Então, na composição mínima, já vou falar aqui para vocês. Essa aqui é uma questão que você tem que organizar direitinho onde é que está cada coisa, porque os espaços vão ser preenchidos. Mas aí você dá uma lida direto também, já leu a pergunta, vê as alternativas, olha só. Então já sei que é a mínima não tem 2 médicos. Então vai dar para ir, você já sabe mais ou menos para onde ela vai. Tá bom? Então, a composição mínima é de um médico e um enfermeiro, preferencialmente com especialização em saúde da família e comunidade. Tem também o auxiliar ou o técnico de enfermagem na composição mínima. Tem o agente comunitário de saúde, tem um agente de combate à endemia, tem tem a equipe de saúde bucal, que é um cirurgião dentista, um auxiliar ou um técnico em saúde bucal. Então, eu já sei que não tem assistente social, não tem educador físico, não tem psicólogo, não tem, tá? E aí, vamos mais, tá? Eu parei onde? De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica, tá? As equipes de estratégia saúde da família ribeirinha devem ser formadas por equipe multiprofissional composta de, no mínimo, podendo acrescentar essa composição como parte da equipe multiprofissional. A estratégia de saúde da família ribeirinha presta atendimentos à população por, no mínimo, tantos dias por mês, com carga horária equivalente a 8 horas diárias, beleza? Para comunidades distantes da UBS de referência, a estratégia de saúde da família ribeirinha deve dotar de um circuito de deslocamento que garanta os atendimentos a todas as comunidades assistidas, ao menos a cada tantos dias, para assegurar a execução das ações de atenção básica. Então, vamos lá. Então, eu já sei quem faz parte dessa equipe. Então, aqui tem assistente social. Então, a gente vai, ó, tchum. Errada. Passa para a próxima. 2 médicos. Não, eu sei que é 1. Então, tchau. Vamos para C, tá? Um médico, um enfermeiro, preferencialmente com especialização em saúde da família, auxiliar ou técnico de enfermagem, agente comunitário de saúde e o agente de combate a endemias, um cirurgião dentista, preferencialmente especialista em saúde da família, e um técnico ou auxiliar em saúde bucal. Segura aqui, que eu não sei se tá certo isso, tá? 2 médicos, um deles preferencialmente com especialização em saúde da... 2 médicos não, vamos para a próxima. Nem perde tempo, gente. Um médico, um enfermeiro, preferencialmente especialistas em saúde da família, um auxiliar ou técnico de enfermagem, tá? O agente comunitário de saúde e o agente de combate a endemias, um cirurgião dentista, preferencialmente especialista em saúde da família, e um técnico ou auxiliar de saúde bucal. É isso aqui. 1460. Gente, o gabarito é a letra E, tá bom? Gabarito letra E. Por quê? Olha só, dentro da PENAB de 2017, ela é disposta em alguns tópicos, tá? Esses tópicos a gente vai trabalhar os princípios e as diretrizes da PENAB, vamos trabalhar também a atenção básica na rede de atenção da saúde, aí vem destrinchando tudo. Aí tem a questão da infraestrutura, ambiência e o funcionamento da atenção básica propriamente dita, e lá tem também os tipos de equipe. E nos tipos de equipe tem aqui a equipe da saúde da família, tá? E aqui a composição, tá? Então ela é composta por, no mínimo, médico, tá? Preferencialmente com especialidade de medicina da família e comunidade, e enfermeiro, auxiliar ou técnico de enfermagem, agente comunitário de saúde, podendo fazer parte da equipe o ACE, e os profissionais de saúde bucal, que são cirurgião dentista 1, preferencialmente especialista em saúde da família, e o auxiliar ou o técnico em saúde bucal. Gente, a banca copiou e colou. O que eu posso falar para vocês sobre isso aqui? De modo geral,
de todas as questões, até que vocês forem fazer questões de outros concursos, dessa banca ou de outras bancas, quando se cobra a PNAB, eles vão cobrar a composição da equipe. Eles perguntam também atendimento, por exemplo, de ACE, quantas famílias eles têm que cadastrar, etc. Porém, gente, a gente tem que se atentar não só para o que a banca pede, mas como a gente vai estudar para direcionar o nosso estudo para o que a banca pede. Então não tem jeito, tem que ler, tem que fazer um estudo mais holístico direcionado, tá? E aí tem aqui também, tá? As prestações de serviço. Olha só, dos agentes comunitários de saúde, e aí ele vai falar, olha, a Estratégia de Saúde da Família Ribeirinha prestará um atendimento à população por no mínimo de 14 dias mensais, com carga horária equivalente a 8 horas diárias. Para as comunidades distantes da UBS de referência, a Estratégia de Saúde da Família adotará um circuito de deslocamento que ganha atendimento de todas as comunidades assistidas, ao menos a cada 60 dias. Então, aqui é 14,60, tá? 14,60. Tá certinho, tá? Tá certinho com a banca. A banca tá certinha com a bibliografia. Agora a gente vai para a febre amarela, tá? Vou ler aqui a questão para vocês. O Brasil tem vivenciado surtos de febre amarela, com a doença se espalhando para áreas fora da região amazônica, onde é endêmica. Então, frente a essa situação, o enfermeiro deve estar preparado para identificar sinais e sintomas da doença, procedimentos para o seu diagnóstico e tratamento, independentemente do seu local de atuação. Assim sendo, o enfermeiro deve considerar: letra A. No período de infecção, o qual dura, em média, 3 dias, os sinais e sintomas compreendem o início súbito da febre, tá? Acima de 38,5, acompanhada de bradicardia e sinal de Fagê. Sinal de Fagê não é no período ainda, não. Cefaleia, lombalgia, mialgia generalizadas, prostração intensa. A tá errada, tá, gente? Aí agora a gente vai aqui no infecção natural, não confere imunidade duradoura, portanto, frente ao indivíduo com a história pregressa de febre amarela, apresentando sinais e sintomas compatíveis com e a história de exposição a áreas de risco nos últimos 15 dias, deve ser realizada a investigação para febre amarela. Não, a infecção natural, ela confere imunidade sim, tá? Que apresenta creatina menor que 15 e trombocitose, caracterizando a forma grave da doença. Que 15 não, gente, desculpa. Que 1, eu não vi a vírgula. A luz tá bem. Que 1,5, tá, gente? Mesmo assim tá errado, tá? A C tá errada. Caso suspeito, o indivíduo não vacinado contra a febre amarela ou com o estado vacinal ignorado, com exposição nos últimos 15 dias em áreas de risco ou em locais com recente ocorrência, em primatas, de epizotia em primatas não humanos, ou em áreas recém-afetadas e suas proximidades, que apresentam um quadro infeccioso febril agudo, geralmente até 7 dias, de início súbito, acompanhado de icterícia ou manifestações hemorrágicas. Esse aqui é o nosso gabarito. Caso confirmado, porque a E tá errada, gente? É simples, olha. Caso confirmado. O IgG não, é o IgM. IgG, peguei a doença, ganhei meu IgG. IgM, estou com a doença. Tem uma professora que ela me ensinou uma coisa que eu nunca esqueci. IgM de mal. Doença, a pessoa tá mal, tá com a doença. IgG tá com a imunidade. Pronto, basicamente. Então o gabarito é a letra D, tá? Vamos mais? Por que que a A tá errada, tá, gente? Vocês percebem que eles copiaram e colaram as alternativas do manual? E aqui, onde eu deixei riscado, é onde está errado, é onde eles trocaram. E aí eu trouxe o período, tá? Tabelinha de período. Todas as vezes que vocês forem estudar febre amarela, dengue, zika, chikungunya, que mais? Outras patologias, sempre estudem juntamente com a vacina. Vacina é chato, né, gente? Mas tem que estudar, tá?
Terminei de estudar as vacinas, já sei direitinho o que é 2 meses, o que é com ao nascer, beleza. Tem a vacina da febre amarela, então você vai ter que estudar a patologia da febre amarela, tá? Vai estudando junto com as vacinas as patologias. E aí, dentro dessas patologias, tem o período de infecção, o período de remissão e o período toxêmico. E aí que eu coloquei para vocês, tá? O período de infecção dura em torno de 3 dias e tem início súbito, sinais e sintomas inespecíficos, com febre amarela, calafrios, cefaleia, lombalgia, mialgias generalizadas, prostração, náuseas e vômitos, tá? Período de remissão, ocorre um declínio da temperatura e diminuição da intensidade dos sintomas, provocando uma sensação de melhora do paciente e ele dura poucas horas, até no máximo uns 2 dias, tá? E aqui tem um período toxêmico, tá? Esse período toxêmico, ele vai reaparecer, a febre ela vai reaparecer e a diarreia e os vômitos, eles vão ter um aspecto de borra de café. E aí vai se instalar o quadro de insuficiência hepatorrenal, tá? Ou seja, fígado e rim vão estar complicados, tá bom? Vai ter icterícia, oligúrias, anúria, tá? Dentre outros. Então, qual é a minha sugestão aqui? Eu coloquei esse quadro da febre amarela, tá igualzinho do manual. Vocês vão pegar aquele manual, vocês vão ler eles. Ai, professora, eu gosto de imprimir. Ok, imprime. Faça, tica lá, para você que gosta de imprimir, faz a sua ticagem e organize o seu resumo. Não quero imprimir os manuais, prof? Eu gosto de trabalhar assim também. Pego o PDF, vou fazendo meu fichamento e depois do fichamento eu faço o meu resumo em um PDF. Então, de modo geral, as patologias que estão ali, eles cobram o quê? Gente, conceito, sinais e sintomas, diagnóstico laboratorial é uma coisa que você vai ter que saber, tá? E aí você tem que ter o diagnóstico diferencial e aí as classificações, que é o que eles pedem. A banca gosta de classificação. Então, aqui a letra B vai estar errada, tá? Por quê? Porque aqui ele está dizendo que a infecção natural não confere a imunidade duradoura. Mas, na bibliografia fala que a suscetibilidade e imunidade, elas já vão conferir uma imunidade duradoura. Ou seja, peguei a doença, ganhei meu IgG, tá bom? Podendo se estender por toda a vida, podendo se estender por toda a vida. Tá falando aqui que é para toda a vida? Não, tá? Mas presta atenção, tá bom? E aí, considera também a similaridade da infecção, a suscetibilidade também ela pode parecer universal, todos os gêneros testados foram suscetíveis à infecção, assim como também nos humanos, a imunidade também ela é duradoura, tá bom? Aqui é primatas não humanos, tá? E aqui A, B, C. Tá. Essa aqui que tá errada, deixa eu ver qual ela é aqui. A D tá certa, é a E. Como caso suspeito. Aqui. Beleza. Aí aqui, na alternativa, tá falando sobre a presença de creatinina menor que 1,5, tá? Por que que ela tá errada? Tanto a ureia quanto a creatinina, os níveis normais da creatinina no adulto vai variar de 0,6, tá? E 1,3. Já os de creatinina, o de ureia, tá? É entre 10 e 45. Esses aqui são os normais. Mas, em geral, os valores de creatinina acima de 1,5 podem indicar complicações ou uma doença renal, tá bom? Aí aqui tem as formas leves, tá? Mas aqui ele tá falando que é a forma grave. Lembra que eu falei que a banca gosta de uma classificação? Então estudem a forma leve, a forma grave. Na dengue, estudem bastante sinais de alerta, tá? Estuda a patologia inteira, estuda o sinal de alerta, faz aquele roteiro, tá?
que eu falei para vocês fazerem um roteiro de revisão, que é um roteiro organizacional, com o exame clínico direitinho, os cuidados, tá? Diagnóstico diferencial. Aí tem aqui, eu coloquei para vocês aqui já inserirem no resumo de vocês a forma leve, a forma moderada e a forma grave, tá? E aqui é o nosso gabarito, que ele está falando como caso suspeito, o indivíduo não vacinado contra a febre amarela ou com o estado vacinal ignorado, com exposição de no mínimo 15 dias, em áreas de risco ou em locais com recente ocorrência, tá, de epizootia, em primatas não humanos ou em áreas recém-afetadas. E suas proximidades, que apresentam quadro infeccioso febril agudo, geralmente até 7 dias de início súbito, acompanhado de icterícia ou manifestações hemorrágicas, tá? Igualzinho aqui, tá bom, gente? Então eu vou deixar para vocês aqui, para não ficar uma aula muito estendida, tá? Para vocês copiarem direitinho para vocês, tá? Já fica como resumo. Como caso confirmado, é a letra E, tá? Tá errada essa aqui porque eu já expliquei por causa do IgG, lá eu falei, tá? Aí eu coloquei aqui os tópicos do caso confirmado, e aqui, ó, detecção de anticorpos IgM pela técnica ELISA em indivíduos não vacinados associados aos achados clínicos epidemiológicos e laboratoriais, tá bom? Então é aqui que estava o erro, tá? E agora, pessoal, nós vamos, tá, para a questão 46, que vai falar sobre a síndrome do corrimento uretral, ou seja, gonorreia. Então vamos lá. Aqui. Considerando diferentes aspectos relacionados à síndrome do corrimento uretral masculino, assinale a alternativa correta. Letra A. A presença do corrimento uretral mucoide, mesmo com relato do paciente de disúria e micção lenta e dolorosa, afasta o diagnóstico de uretrite gonocócica? Não, tá? B. A única forma de transmissão dos agentes infecciosos que causam uretrite é a relação sexual desprotegida com mulheres infectadas. Boa tarde, né? Claro que não. É para marcar a certa? Para marcar a certa. Letra C. Todos os casos de síndrome de corrimento uretral masculino identificados nas unidades sentinelas para esse evento são de notificação compulsória no Sistema de Informação e Agravos de Notificação, o SINAM, realizada por meio de preenchimento e envio de notificação de ficha individual. Vamos ver se é essa? Vamos ver as outras? Letra E. Pacientes e parceiras devem ser orientados a se abster de relações sexuais por 14 dias após o tratamento durante a uretrite gonocócica ou por clamídia. Esse não é esse dia aqui, tá? No que diz respeito à uretrite gonocócica, devido às características anatômicas, durante o sexo vaginal, as taxas de transmissão de mulheres para homens são maiores, ao contrário, são maiores do que de homens para mulheres. Tá errado isso aqui. Já quer colocar a culpa nas mulheres. Gente, eu tô brincando, tá? Tá errado isso aqui. Tá errado. Por que tá errado, gente? A anatomia do sistema reprodutor masculino, ela é toda para fora. Então, a transmissão, as taxas de transmissão de homens para mulheres são maiores, tá bom? Do que de mulheres para homens. Vamos lá agora comentar item por item. A presença de corrimento uretral mucoide, mesmo com relato de pacientes de disúria e micção lenta e dolorosa, afasta, tá errado aqui, tá? O diagnóstico. Tá? Por quê, gente? Porque além da anamnese, quando esse paciente chega pra gente, chega desesperado, tá? Não sei se vocês já pegaram pacientes assim. É desesperador, porque tem as fases ali, né? Mas assim, fica saindo aquela secreção e com odor, tá? E arde também, né? E além da anamnese, da clínica, da anamnese, da história que a gente vai utilizar na abordagem, essa abordagem sindrômica, a gente vai ter que
fazer os testes diagnósticos, eles podem ser utilizados para rastreio de casos assintomáticos e também para o diagnóstico etiológico, tá? Porém, quando a gente faz a anamnese e cruza com a história clínica, tá? E essa história clínica ele vai falar para você vai fazer a pergunta certa. Você teve relação sexual desprotegido quando? Tá? Por quê? Porque nessa abordagem sindrômica a gente já consegue tratar previamente, tá? O paciente, tá? Ela é um método que tem uma estratégia para a gente utilizar o diagnóstico e tratar essas infecções sexualmente transmissíveis com base nos sinais e sintomas, tá? Que o paciente ele vai apresentar para mim, tá bom? Sem a necessidade desses exames laboratoriais. Por exemplo, se o paciente chega para você lá, um caso de gonorreia, tá? Já bem complicado. Aí, tu não vai tratar só depois que chegar o diagnóstico laboratorial? Aí, meu irmão, já caiu o negócio já, não vai dar certo, tá bom? Então, existe sim, tá? Essa abordagem sindrômica. Quem trabalha em unidade básica de saúde, terceira saúde da família, sabe, tá? Tem os protocolos específicos lá que a gente trabalha, tá bom? E aí, isso é uma forma também, essa estratégia, ela tem o objetivo de iniciar esse tratamento o mais rapidamente possível para prevenir complicações e sequelas, tá? E a interrupção da cadeia de transmissão, que acredita, gente, tem gente que se relaciona sexualmente com doenças sexualmente transmissíveis, e tem pessoas que aceitam esse tipo de relação ou pessoas que se colocam em situações assim, ou por violência ou por se colocarem nessas situações. Então, quando você coloca o seu corpo muito vulnerável, é difícil, né? Mas acontece muito, gente. É muito comum, inclusive. Mas tem essa abordagem, tá? Nessa abordagem sindrômica que a gente vai tratar. E é muito bom porque a gente quebra a cadeia de transmissão, tá? Um antibiótico já resolve, tá bom? Nesse caso específico aqui, tá? E aí, a letra B, ela tá errada aqui. Percebam como a banca faz? Ela pega o anual e ela troca as coisas. Eu sempre falo isso para vocês, tá? A letra B tá errada, porque tá falando que a única forma de transmissão dos agentes infecciosos que causam uretrite é a relação sexual desprotegidas com mulheres infectadas. Ah, boa tarde, tá bom? Não é. Olha só como é que tá escrito lá. A principal forma de transmissão dos agentes infecciosos que causam uretrite com consequente indução de corrimento uretral é a relação sexual desprotegida com o indivíduo infectado. Tá escrito aqui que é a mulher que está infectada? Não está, tá bom? Seja essa relação oral, vaginal ou anal. Pode acontecer nesses 3 orifícios, gente. E assim, eu acho que a pior de todas é a oral. Porque fica... é horrível. É um cheiro. Também tem a questão social também, que o paciente chega para você já com essa questão bem... da socialização dele ficar comprometida. Quando está infectado já nos orifícios inferiores, ou seja, pênis e ânus, ou vagina e ânus, ela está na parte inferior, então tá fechadinho e tal, mas assim, quando é na cavidade oral, a pessoa precisa falar, ela precisa socializar, então fica essa complicação e causa também mais sequelas também, tá? Aqui nessa região. E outras coisas também interessante falar, que quando, por exemplo, na pênis ou vagina, essa infecção, ela ascende, tá? No caso das mulheres, ela vai para útero e ela vai ascender para onde? Para bexiga, tá? Pode ocasionar também pielonefrite, é bem complicado, tá, gente? Homem é a mesma coisa, só que não vai ascender para útero, que homem não tem útero, tá, gente? Mas aí vai ser bexiga e rim. Então, complica bastante, tá? Então, a gente tem que ter cuidado com bactéria, tem que ter cuidado com essas relações sexuais desprotegidas, tá, gente? Tem que se prevenir. Então, vamos lá, letra C, depois do esporro da prof, agora a gente vai para a letra C.
Gente, é meu jeitinho, vocês já me conhecem. Todos os casos de síndrome do corrimento uretral masculino identificados nas unidades sentinelas para esse evento são de notificação compulsória, tá? No SINAM e o envio da ficha individual. E aí eu coloquei aqui os tópicos, tá? Lá tem uma observação, um quadrinho, que em todos os casos desse corrimento uretral identificados nas unidades sentinelas devem ser notificados, independentemente da verificação do agente etiológico, tá? Então ele tem que ser sim notificado e a notificação ela é compulsória, tá? Já dei a dica para vocês de como que vocês vão estender esse estudo desse manual, tá? E a letra D tá errada porque não são 14 dias, são 7 dias após a terapia com dose única. Tá bom? Então, tomou a medicação, espera 7 dias para poder se relacionar sexualmente. Eu ainda acho pouco, tá, gente? Mas assim, 7 dias. A maioria das pessoas não respeitam esses dias. Por quê? Porque os sinais e sintomas, eles já vão cessando, tá, gente? Mas, cara, tem que respeitar esses dias, tá bom? Então, vamos mais. E a letra E tá errada, porque aqui, ó, as taxas de transmissão de mulheres para homens são maiores do que de homens para mulheres. Então, tá errado aqui. É ao contrário, as taxas de transmissão de homens para as mulheres são maiores do que de mulheres para homens, tá? Por quê? Por conta da condição anatômica também, e aqui ele fala outra coisa. A ejaculação do homem infectado contém milhões de cepas da gonorreia que são injetadas efetivamente no local anatômico no receptor, ou seja, a mucosa vaginal, anal ou oral. Além disso, também, as mulheres infectadas podem transmitir ao concepto durante o parto vaginal, mas não durante a gravidez. Isso aqui é uma questão de prova que pode vir também, tá? E aí pode acontecer a oftalmia neonatal decorrente da exposição da conjuntiva do recém-nascido durante a sua passagem pelo canal de parto, mas tem os cuidados imediatos e imediatos dentro da sala de parto, que tem um cuidado específico para isso, que passa aquela pomadinha no olhinho, tá bom? A 1%. Vamos lá. Agora nós vamos para 49, tá? É sobre as práticas integrativas. Gente, essa questão sobre as práticas integrativas é o seguinte, tá? Vamos lá. Práticas integrativas complementares em saúde são recursos terapêuticos que, baseados no modelo de atenção humanizada e centrada na integralidade do indivíduo, buscam estimular os mecanismos naturais de prevenção de agravos, promoção e recuperação da saúde por meio de tecnologias eficazes e seguras, com ênfase na escuta acolhedora do desenvolvimento do vínculo terapêutico e na integração do ser humano como meio ambiente e a sociedade, tá bom? E aí, atualmente, o Ministério da Saúde aprova o uso de 29 terapêuticas, tá? Para serem oferecidas pelo SUS. Prof, eu nunca vi isso. Vai numa unidade básica de saúde que você vai ver. Tem, tá? Entre elas a biodança, a Ayurveda, a dança circular e a meditação. Considerando o exposto, associe cada modalidade de prática integrativa e complementar em saúde a seguir a sua definição. Tá bom? Então, o que acontece aqui? A banca, ela vai colocar o conceito, tá? Ela vai colocar o conceito nas alternativas e aqui estão as práticas integrativas complementares, tá? Então, vamos lá. Prática expressiva corporal, que promove vivências integradoras por meio da música, do canto e da dança e de atividades em grupo visando estabelecer o equilíbrio efetivo e a renovação orgânica necessários ao desenvolvimento humano, tá? Essa aqui é a biodança. Agora, a gente vai para a próxima. Visão diagnóstica que alinha
que, aliada a uma compreensão etiológica do sofrimento, adoecimento, adota psicoterapia corporal e os exercícios terapêuticos em grupos, por exemplo, os movimentos sincronizados com a respiração. Trabalha o conteúdo emocional a partir da verbalização, da educação corporal e da respiração e utiliza exercícios diferenciados, direcionados para liberar as tensões do corpo e facilitar expressões e sentimentos. Então, aqui tô na dúvida. Vamos para a próxima? Tô na dúvida aqui da 4. Não tem como ser Ayurveda e dança circular. Então, é a 4. Tá. A abordagem terapêutica de origem indiana, segundo o qual o corpo humano é composto por 5 elementos. Éter, ar... 5 elementos. Éter, ar, fogo, água e terra. Os quais compõem o organismo, os estados energéticos e emocionais, e quando eles estão em desequilíbrio, eles podem induzir o surgimento de doenças. Eu gosto muito dessa prática aqui, tá? É a segunda. Ayurveda, tá bom? Tem gente que fala Ayurveda, tá? Prática expressiva corporal que utiliza dança de roda, gente, isso aqui, dança circular, tá? Então, o gabarito é 1, 4, 2 e 3. 1, 4, 2 e 3. 1, 4, 2 e 3 é onde? 4. Então, essas aqui, essas aqui já foram. É a letra 1, 4, 2 e 3. É a letra E, tá bom? Então, gente, ficamos por aqui. Muito obrigada por estarem conosco, tá? Eu tenho recebido algumas mensagens no meu telefone pessoal, tenho ficado muito feliz, tá? Com o desempenho de vocês. E eu vou falar para aquelas pessoas que, por exemplo, que ficaram assim, foram muito bem, desempenharam muito bem, mas por conta do nervosismo, ou por conta de não ter tempo de revisar ativamente as atualizações do edital, ou por conta também de tempo de qualidade de estudo mesmo, não conseguiram alcançar a média para corte. O que eu quero falar para vocês? Gente, aproveitem enquanto vocês ainda podem fazer esse concurso, enquanto vocês ainda têm idade. Então, assim, tira esse tempo para chorar, para se ressignificar, mas não tira um tempo muito grande, também não fica murmurando, tá? Você ainda tem a oportunidade, tá? A gente está reestruturando novamente para regravar tudo, atualizar tudo, para deixar bem fechadinho antes do edital. O edital saiu, atualiza. Contem conosco para tudo. Façam as questões, tá? Comentem as questões, realizem as revisões estendidas de vocês, façam aquela revisão pelo roteiro sistemático que eu já ensinei como é que faz. E assim, gente, a longo prazo, ninguém ganha de vocês. Então, comecem o quanto antes. Hoje é dia 26, então a prova foi domingo passado e hoje é sábado. Então, já se passaram-se 6 dias, né? Então, depois da prova, tira 7 dias ou 2 semanas de pausa. A semana depois da prova ainda é muito dinâmica, né? Não pega em caderno, não pega em nada, vai fazendo outras coisas e vai voltando aos poucos. Reorganiza seu local de estudo. Faça uma cartinha para você, onde foi que você errou, o que você precisa melhorar, o que você precisa mudar, o que você precisa parar de fazer. Então, é essa dica que eu deixo para vocês. Contem comigo para tudo e estou por aqui, tá bom? Beijinhos, até a próxima!